Você sabe quais são as causas do pecado? E o que tem a ver corpo e alma para nossa tendência para o pecado? Esse assunto e muito mais nas nossas séries de vídeos aqui no nosso canal. Toda vez é. Roda a vinheta. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui quem fala é o Gabriel e nós vamos começar uma nova série de vídeos no nosso canal. Vamos falar sobre os pecados capitais. Mas antes de entrar propriamente no tema, nós precisamos entender da onde surgiu essa história de pecado. Da onde surgiu essa história de pecados capitais? No princípio, Deus nos fez pro amor. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança do amor. Mas então o tentador entrou na história do homem para fazer com que o homem cometesse o pecado. E quais foram as causas? Quais foram os argumentos que esse tentador usou para fazer com que o homem pecasse? O primeiro deles, comer, olhar e poder. E nós podemos ver isso na palavra de Deus, em Gênesis, nas tentações de Jesus no deserto e na primeira carta de São João. Em Gênesis, a palavra de Deus diz que Eva, quando ela olhou para o fruto, ela viu que ele era bom para comer e que ele tinha uma boa aparência. E Satanás disse para Eva que se ela comesse, seria como Deus. E quando Jesus foi tentado no deserto? Quais foram as 3 tentações de Jesus? A primeira delas, transforma as pedras em pães. Transforma pedras em pães, já que você é Deus. Comer. A segunda tentação, levou Jesus no alto e falou, tudo isso aqui é meu e eu posso te dar tudo. Ofereceu para Jesus ter aquilo que era bonito, que era belo, o mundo. E terceiro, tentou Jesus pelo poder. Lança-te daqui, porque os anjos de Deus não vão te proteger, já que você é o poderoso. 3 tentações. E São João, sua primeira carta no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele explica que tudo o que há no mundo é concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Temos uma íntima relação entre essas 3 coisas. O comer, a luxúria, o prazer carnal, o olhar, o desejo de possuir e o poder de querer ser como Deus. Tudo isso está em nós desde os nossos pais quando eles pecaram. Então, o pecado causou em nós uma desordem. Nós fomos criados para o amor e não vivemos o amor. Nós olhamos para as coisas e queremos tirar proveito das coisas. Deus nos fez para olhar para as coisas e ver um reflexo dele e ver uma janela para olhar para ele. Mas hoje nós olhamos para as coisas e vemos como um espelho. Tô bonito. Nós olhamos para as coisas e pensamos, o que essa pessoa pode me trazer de prazer? O que essa coisa pode me oferecer? Este lugar, que conforto ele me traz? Nós queremos e pensamos somente em nós. Em vez de a gente amar Deus, até desprezar as coisas, nós amamos as coisas, até desprezar a Deus. E como a gente faz para botar ordem na casa? Jesus ele veio e nos ensinou, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ou seja, vamos amar a Deus e a casa fica em ordem. Deus nos criou corpo e alma. Santo Tomás de Aquino chama essa relação corpo e alma de composto. Ou seja, nós somos um composto, corpo e alma. E nesse relacionamento é que está a tendência para o pecado. É que está o pecado capital. O pecado capital em si, ele não é um pecado que você vai lá e confessa. O pecado capital, ele é a tendência. Ele vem do pecado e leva ao pecado. Por exemplo, o pecado capital muito famoso é a gula. Quanto mais você come, mais guloso você fica. E quanto mais guloso você é, mais você vai querer comer. Ou seja, ele vem do pecado e, a partir disso, ele te leva a pecar novamente. Isso é tendência. Nesse relacionamento, quem peca, corpo e alma, quem peca é a alma. Por isso os animais não podem pecar, porque eles não têm alma. Porém, eles têm corpo assim como nós. Então, tudo que nós fazemos, que os animais também fazem, nós fazemos com o nosso composto, corpo e alma. E os animais fazem só com o corpo. Por exemplo, tudo que tem a ver com os 5 sentidos, visão, olfato, paladar, audição e tato, os animais fazem, nós também fazemos. Outros conhecimentos que os animais têm, além dos conhecimentos dos 5 sentidos, eles podem ter conhecimento, por exemplo, de estimativa. Tanto nós como os animais olhamos para um buraco e podemos estimar. Eu consigo pular? Eu não consigo pular. Então é melhor eu não pular? Então eu vou pular. Então nós podemos fazer essa estimativa. Só que tem coisas que nós, por termos alma, nós fazemos e os animais não fazem. Uma coisa clara é a finalidade de vida. Nenhum cachorro fica se perguntando, eu vou casar ou eu vou comprar uma bicicleta? Nenhum cachorro faz isso. Mas nós, porque nós temos alma, nós queremos ter uma finalidade. E como eu disse, nesse relacionamento está a tendência para o pecado. Aí que
mora o pecado capital. Então, a partir desses conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida, surge em nós desejo. Afinal de contas, você não vai desejar nada que você não conhece, nada que você nunca ouviu falar, nada que a curiosidade não te despertou. E os autores espirituais, eles chamam esse desejo de apetite. Nós temos o apetite concupiscível, que são os apetites das coisas fáceis. Temos o apetite irascível, exatamente, que tem a ver com a ira, com aquilo que você tem que lutar para conquistar. E tem um terceiro apetite, que esses animais não possuem, que só quem tem alma possui, ou seja, os homens e os anjos, que se chama o apetite racional, que nós também conhecemos por vontade. O que é vontade? É através da inteligência eu me esforçar para fazer alguma coisa. Por exemplo, tomar uma injeção. Vai doer. Um animal não toma uma injeção por livre e espontânea vontade pensando, isso vai me causar um bem futuro, essa dor vai valer a pena. Não, ele foge da dor, porque ele está ligado ao apetite concupiscível, ao irascível. Mas como nós podemos raciocinar, como nós temos vontade, nós nos inclinamos a essa direção dessa vontade e falamos, podemos tomar essa injeção, porque ela vai me fazer um bem. Portanto, nós temos essa área onde os animais não vão, que é a área da alma. Então, no relacionamento conforme Deus criou, nós temos a alma e o composto, corpo e alma. E num relacionamento conforme a vontade de Deus, seria que a alma comandasse o composto, comandasse o corpo. Só que com a desordem do pecado, isso se misturou, isso se embaralhou. E o nosso composto tem mandado na nossa alma, tem apagado a nossa alma, tem submetido a nossa alma. Então, nessa série de vídeos, nós queremos trabalhar sobre esse assunto para fazer com que as coisas voltem para o lugar, que a nossa alma comande o nosso composto. E como se dará isso? Uma figura de linguagem, nossa alma é um cavaleiro e o nosso composto, o nosso corpo e alma é um cavalo. O cavaleiro tem que comandar o cavalo. E como se adestra um cavalo? Um cavalo desobediente, ele não me obedece, eu vou lá e mato ele, dou um tiro nele. Não, você conquista-o politicamente, dizia São Tomás de Aquino. Ou seja, você dá comida, você dá carinho, até ele confiar em você e aí você pode domá-lo, você pode montar nele. Ou seja, nada de matar a carne, nada de punição, não. Vamos dominar o nosso composto, vamos dominar o nosso corpo politicamente. E quais são esses 7 pecados capitais? Acompanhe aí. Gula, luxúria, avareza, ira, preguiça, inveja e vaidade. Esses são os 7 pecados capitais que nós precisamos combater. E a partir de hoje, nos nossos próximos vídeos, nós vamos tratar desse assunto, os 7 pecados capitais. Então fica com a gente. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu pedi pra você, se inscreve no canal. Isso sem é pecado grave. Não se inscrever no canal tão bom, não faz nada de mal pra você. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixa o seu like pro canal crescer e o vídeo chegar para várias pessoas que vão se enriquecer com esse conteúdo. Também quero sugerir para você, nos siga lá nas nossas redes sociais, que tá passando aqui embaixo. Nós temos também o nosso Jevcast, nossos podcasts, com diversos assuntos muito bons que você pode escutar na sua plataforma favorita. Temos o Deezer, Cashbox, Spotify. Então vamos ficando por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.